Depois do corte de 1 bilhão e 700 milhões de reais no orçamento da educação e de 5 bilhões e 800 milhões no orçamento da defesa, o governo acena com mais redução de despesas. O anúncio pode ser feito amanhã. Vamos ver o que anda levando a equipe econômica a fazer esses cortes nos recursos destinados aos serviços públicos com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. Realmente, os rumores de mais cortes estão fortes e esta quarta-feira parece como a provável data para o anúncio de novos congelamentos ou contingenciamentos de despesas, como quiser chamar. Mas o momento é delicado e por questões diversas. Por um lado, o governo tem necessidade de manter o déficit fiscal dentro dos 139 bilhões de reais previstos no orçamento. E quanto antes garantir esse patamar, melhor para o manejo dos recursos mais para frente. Mas tem aspectos políticos que também são considerados. O presidente chamou nas redes sociais manifestação em apoio a seu governo e elas estão previstas para domingo. Anunciar mais cortes agora pode ser um fator de desincentivo à participação dos apoiadores de Bolsonaro nessas manifestações. Então, André, vamos ver o que vai prevalecer, se a necessidade demonstrada pela equipe econômica ou a demonstração de força pedida pelo presidente Bolsonaro. Pois é, Antônia, e falando nisso, quais são os argumentos da equipe econômica? Bom, esses argumentos para a equipe do ministro Guedes, o déficit primário nas contas públicas e a forma como ele é estruturado são os dois grandes entraves à retomada do crescimento do país. Essa análise é compartilhada com muitos grupos de economistas. Para a Instituição Fiscal Independente do Senado, por exemplo, a IFE, só o controle dos gastos públicos pode levar o país de volta ao caminho do desenvolvimento econômico. De forma muito didática, o economista Felipe Salto, diretor da IFE, explica que a principal consequência de não ajustar as contas públicas é a piora da qualidade do endividamento do governo, pois a dívida é feita por necessidade de dinheiro para pagar as despesas correntes e não para investir. Se fosse para investir, não tinha problema. Os bancos, vendo que o governo está arrochado, mantêm os juros altos, apesar de o governo derrubar a taxa Selic. Não derrubou na última reunião do Copom, mas ela está no seu patamar mais baixo. Com isso, não existe um financiamento disponível para investimentos, nem na iniciativa privada. E aí a economia não gira. Essa falta de crescimento já foi identificada pelo Banco Central no IBC-BR, que é um índice de atividade econômica calculado pelo Banco Central. O IBC-BR do primeiro trimestre teve uma queda de 0,7%. A IFE já está trabalhando com uma previsão de queda do PIB no primeiro trimestre, chegando a 0,9%. O PIB do primeiro trimestre será divulgado oficialmente no dia 30 pelo IBGE, que é quem calcula. Os números da economia para os meses de abril e maio, que, portanto, não vão entrar no PIB, no cálculo do PIB do IBGE do primeiro trimestre, também não vêm sendo bons. E é preciso lembrar que, pela teoria econômica, 2 trimestres seguidos de queda no PIB indicam recessão. O significado de recessão, na prática, é retração geral da atividade econômica, aumento do desemprego, queda na renda familiar, aumento de falências e concordatas nas empresas. A economia, André, está reclamando muita atenção. Antônia, muito obrigado pela sua participação aqui no Senado Notícias.